Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eu quero ver a primeira parte do versículo 39. Capítulo 2, versículo 39, a primeira parte, ela diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Amém? Vamos ler o versículo todo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nessa noite, ministra os nossos corações, é o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você entende bem quem é a sua família? Você consegue dimensionar isso? Quem é a sua família? Tem gente que confunde as coisas, tem gente que olha para algumas pessoas e numa determinada época da vida, eu fazia parte, por exemplo, da família do meu pai, da minha mãe. Hoje eu tenho a minha própria família, embora não tenha deixado de ser filho, mas eu formei uma nova família, vamos dizer assim, quando aquela loura belíssima ali disse sim, né? E eu tive a coragem de chegar até ela e pedi-la em casamento, e ela teve a loucura de dizer sim, e nós nos casamos e constituímos uma família. E depois chegaram os nossos filhos para essa família. Uma definição bem simples de família, talvez seja aquela que diz que família é o grupo de pessoas que tem uma origem comum, normalmente de parentesco, e que vive debaixo do mesmo teto. Essa é uma definição bem simples de família, não é? Mas será que essa definição ela é suficiente? Será que essa definição ela abraça essa questão de família? É uma definição bem simplória, bem simples, né? bem básica, vamos dizer assim. Agora, quando a gente pensa em família, a gente pode alargar um pouco essa ideia. E a gente pode dizer que família, ela é composta por pessoas que estão debaixo de um mesmo pacto. Será que nós podemos dizer isso? Família é um grupo de pessoas que está debaixo de um mesmo pacto. Seja ele um pacto de sangue, seja ele um pacto de interesses, seja ele um pacto de crenças. E quando a gente fala em sangue, a gente está falando de corpo, está falando de um pacto biológico. A minha filha que está ali, ela tem um pacto comigo no meu sangue. Meu sangue da minha esposa. Ela recebeu essa aliança de sangue através dessa descendência que nós constituímos sobre a terra. Então, quando eu falo de sangue, eu estou falando de corpo. Quando eu falo de interesses, eu estou falando de alma, de sentimentos, de visão de mundo, daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu sinto. E quando eu falo de crenças, eu estou falando de espírito, daquilo que eu quero que seja a minha vida espiritual e daquilo que eu quero que aconteça dentro de um grupo que tem a mesma visão espiritual que eu tenho e eu consigo caminhar assim. Veja que uma família, ela segue, dentro dessa visão de pacto, ela segue essa visão trinatária que nós temos, tanto de Deus como de nós mesmos, e principalmente de nós mesmos, que somos corpo, alma e espírito. Então, uma família perfeita seria aquela que atende os três aspectos que eu falei aqui dentro do contexto dessa questão de pacto. Por exemplo, uma família perfeita seria aquela que teria consanguinidade, seriam parentes, que todos tivessem a mesma maneira de sentir, a mesma maneira de ver o mundo, a mesma maneira de pensar, e que todos tivessem a mesma crença. É claro que eu não preciso dizer que família perfeita não existe.
Não existe. É difícil demais. Mas quanto mais, irmãos, uma família se aproximar dessa dimensão, mais essa família será harmônica, não é verdade? Mais essa família viverá um contexto de convivência dentro de um pacto equilibrado. Eu tenho consanguinidade, eu tenho afinidade e eu tenho espiritualidade que se afinam. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Abaixo desse ideal, né, uma família ela tem problemas. Ela sempre vai ter problemas. Por exemplo, eu vou perguntar para você aqui, como é que é o seu relacionamento com a sua família? Ele é harmônico? Ele é bacana? Dentro desses 3 contextos que eu falei aqui? Está tudo certinho lá? Está tudo legal? Você com sua esposa, você com seus filhos, você com seu marido, você com seus filhos, você com seus pais, você com seus irmãos. Como é que é a sua família? Ela é perfeita dentro dessa visão aqui? Como é que é a sua família no relacionamento entre aqueles que você entendem como participantes do seu nicho familiar? Como é que os seus familiares se relacionam entre si? Há um equilíbrio nessas coisas que eu falei aqui? É difícil, né, irmão? As crises familiares, elas são decorrentes do não alinhamento dessas 3 premissas entre indivíduos. Ocorrem divergências de alma, ocorrem divergências espirituais, e as coisas ficam complicadas. As crises familiares estão aí. Agora, como é que nós solucionamos essas divergências? A psicologia ela aponta algumas direções para solucionar isso aí. Por exemplo, a psicologia ela diz que nós solucionamos essas divergências quando nós aceitamos os outros indivíduos no nosso convívio familiar como eles são. A aceitação do indivíduo como ele é. O membro da família, ele é um ser que existe independentemente de algo que ele faça ou que ele saiba. O foco dentro dessa visão está na pessoa e não nas facetas da vida da pessoa. Se eu quero viver, isso é a psicologia falando, se eu quero viver harmoniosamente dentro do meu contexto familiar, dentro do meu nicho familiar, eu preciso aceitar o outro como ele é. É fácil? Hein, Romero? É fácil? Eu tenho um outro dentro do meu nicho familiar que pensa completamente diferente de mim. Aliás, nós estamos vendo isso acontecer dentro das famílias, nesse momento de divisão política que nós estamos passando pelo país. Eu já tenho um monte de familiar meu que já me excluiu do Facebook, já me bloqueou, já me limou, né? É uma dificuldade de aceitar o outro como ele é, como ele pensa. De repente um pai descobre que tem um filho homossexual, e aí? De repente descobre que tem um filho que é desonesto, uma filha que é desonesta, ou o filho descobre que o pai é desonesto, é corrupto, e aí? Não. A maneira correta de resolver esse problema, segundo a psicologia, é aceitando o outro como ele é. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que a psicologia prega. Para resolver essas diferenças, eu preciso praticar a empatia. O que é isso? Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso entender como o outro vê o mundo e como ele se sente. Eu preciso compreender, eu preciso gerar uma sensação de compreensão e não de julgamento, Pamela. Eu preciso compreender o outro e não julgar o outro.
Empatia é uma maneira de você tentar aplacar essas crises, esses problemas, essas situações. É uma boa maneira, não é ruim. Não é ruim. Outra coisa que a psicologia prega, ela diz que eu preciso propiciar ao indivíduo uma autorreflexão, fazendo isso de uma forma respeitosa. Ou seja, eu tenho empatia, eu convenço ele que eu não estou julgando ele, eu convenço ele que eu estou compreendendo ele, eu entendi a sua visão do mundo, mas espera aí, vamos pensar, vamos raciocinar junto, vamos ponderar um pouquinho aqui. Será que isso é assim mesmo? Será que isso não é aquilo? Será que você não está dando muito ouvido ao que a mídia está falando? Será que você não está falando isso ou pensando isso por causa disso, por causa daquilo? Você vai trabalhando numa autorreflexão respeitosa de percepções e de sentimentos que talvez a pessoa, o seu familiar, ele não tenha ainda compreendido. Você vai trabalhando nesse sentido. A psicologia também diz que uma maneira de resolver isso é você procurar integrar o indivíduo de modo que ele saiba que faz parte da família, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de crises, mesmo em momentos de discordâncias, você precisa integrar. Você é família. Você é meu filho. Você é meu pai. Você é meu irmão. Outra coisa que a psicologia diz, que nós devemos, para evitar as crises, evitar esses problemas, essas diferenças, priorizar o relacionamento em detrimento das ideias. O mais importante é estar junto e não simplesmente pensar semelhantemente ou igual. O nosso pacto familiar está acima daquilo que nós pensamos, das nossas ideias. É difícil, né? É complicado. Outra coisa que a psicologia diz, nós devemos nos importar com o presente. Passado e futuro são decorrências da existência. O que passou, passou, e o que vem para a gente, só Deus para frente, só Deus sabe o que vai acontecer. Então vamos focar aqui no presente. Vamos tentar viver aqui, numa boa. E mais uma coisa que a psicologia diz, que nós temos que entender, que os relacionamentos são experiências de crescimento e que eles movem a vida familiar. Então, irmãos, tudo isso são ferramentas criadas pelo homem, pela psicologia, para que as nossas famílias vivam harmonicamente. Tentem viver harmonicamente. Tentem se posicionar de uma forma em que as crises não destruam a família. Em suma, dentro disso tudo aqui, que é dito a respeito desse processo, família é aquela instituição na qual você pode ser quem é, cometer os seus erros, sendo depois acolhido e repetidas vezes estimulado a continuar a aprendizagem da vida. Bacana isso, né? Só uma sentença muito legal, muito bacana. Agora vai fazer. Vai viver isso. Coloca isso na prática. Como é difícil, né, irmãos? É fácil praticar isso em família? Quero ouvir de vocês aí. É fácil? Claro que não. É muito difícil. Agora, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, eu vou dizer a partir de agora. Isso aqui foi só uma introdução. Mas o que eu vou dizer vai ser muito rápido. Como eu não sou psicólogo, eu sou pastor, eu vejo que a melhor maneira de nós equalizarmos as diferenças do corpo, da alma e do espírito no ambiente familiar, passa necessariamente pela ação do Espírito Santo.
A psicologia é uma ferramenta fantástica. Mas sem a ação do Espírito Santo, a coisa complica. Sem ele, o bicho pega. Você pode dizer isso para você mesmo? Sem o Espírito Santo, o bicho pega lá em casa. Diz aí para você mesmo. Diz para a tua alma, como Davi falava para a alma dele. Davi dizia, porque estás abatido? Diga para a tua alma assim, ô pastor, o senhor tem razão. Sem o Espírito Santo, o bicho pega lá em casa. Como pastor, irmãos, eu já vi diversas vezes você usar todas as ferramentas possíveis e a coisa não funcionar. Mas na hora que você clama pelo Espírito Santo, sobrenaturalmente, milagrosamente, maravilhosamente, eu já vi muitas vezes as coisas funcionarem. Já vi famílias a ponto de se destruírem, casamentos a ponto de se arrebentarem. Já vi maridos que vieram me procurar dizendo assim, pastor, eu não sei porque ainda não enfiei a mão naquela mulher. E ele me conta a história e eu digo assim, eu também não sei. Também não sei. Eu não podia dizer isso para ele, né? Eu só pensei. Já vi mulheres chegarem e falarem, pastor, eu falei, eu não sei como é que você aguenta isso, eu pensar e não falar. Mas já vi pessoas nessas situações colocarem o Espírito Santo no negócio, colocarem o Espírito Santo na família, colocarem o Espírito Santo nas dificuldades e as coisas acontecerem. O Espírito Santo. Por isso é que eu comecei essa conversa, né? Lendo Atos capítulo 2, versículo 39. É um versículo que alarga o conceito de família. Ele diz assim que a promessa é para você, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para aqueles que estão longe, a promessa é para aqueles que o Senhor chamar, ou seja, a promessa é para aqueles que estão debaixo do pacto da nova aliança no sangue do Cordeiro. A promessa, e que promessa é essa? Atos capítulo 2 está falando de quê? Derramamento do Espírito Santo. A promessa é para você, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para a sua família. Ele diz isso de uma maneira tremenda. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, irmãos. Precisamos clamar pelo Espírito Santo. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Fala dos finais dos tempos, diz assim, eis que eu enviarei o profeta Elias. Quem é o profeta Elias? Dentro do contexto simbólico do Velho Testamento e dentro do contexto que traz no Novo Testamento, é aquele que representa o espírito da profecia. Ele diz assim, eu mandarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem faz essa conversão é o Espírito Santo. Só Ele pode converter o coração de um marido para o coração da esposa quando os dois se perdem. Só Ele pode converter o coração de um pai para um filho, de um filho para um pai quando eles se perdem. Então nós temos que clamar que o Espírito Santo venha fazer essa obra na nossa vida. E como é que nós fazemos isso? Eu estava lendo, pesquisando sobre isso, eu li um comentário de um teólogo chamado Leonardo Habib, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele trouxe uma percepção muito interessante que eu não tinha percebido ainda. Ele disse que lendo Isaías 61, versículo 1, que nós lemos no início do culto, Isaías 61, versículo 1, traz aquela palavra que Jesus disse quando entrou na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção, Ele me ungiu e enviou-me a levar boas novas aos humildes, a curar aqueles que estão com o coração quebrantado, dolorido, e anunciar aos cativos a redenção
e aos prisioneiros libertação. Eu peguei essa versão aqui, que é uma versão diferente. Depois você vai pesquisar que versão é essa. E essa versão tem um detalhe muito interessante. Ela não diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ela diz assim, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E esse teólogo, ele diz que ele foi estudar no hebraico. Eu não conheço hebraico, pastor Flávio conhece bem hebraico aí. E ele diz que essa expressão que é usada aqui para o Espírito do Senhor repousar sobre o Messias, é a mesma expressão, é a mesma palavra do hebraico que é usada lá em Gênesis, antes da criação, quando diz que o Espírito pairava sobre as águas. É a mesma expressão. E essa expressão no hebraico, ela traz uma ideia muito interessante, uma ideia que Jesus usou certa vez quando estava de frente para Jerusalém. Ele diz que essa ideia de repousar no hebraico traz a concepção de quando a galinha ela vem e deita sobre os seus ovos para chocar aqueles ovos. Repousou, pairou sobre aquilo ali. Irmãos, entenda uma coisa. Nós recebemos o Espírito Santo quando nascemos de novo, não é verdade? O Espírito Santo está em nós. Agora, eu não vejo na Bíblia, em nenhum lugar, dizendo que o Espírito Santo está na nossa família. Mas eu posso pegar essa palavra aqui e trazer essa concepção do Espírito Santo repousando, como uma galinha que vem e se coloca em cima, se coloca sobre. E lá Isaías diz que isso aconteceu pela unção que estava sobre ele. Eu posso clamar que o Espírito Santo venha ungir a minha casa, ungir a minha família, ungir o meu casamento, ungir os meus filhos, ungir a minha vida sexual com a minha esposa. Eu posso clamar. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, você tem o Espírito Santo, mas talvez nem todos da sua família tenham. Você é templo do Espírito Santo, mas talvez nem todos da sua família sejam. Mas enquanto eles não são, você pode clamar que o Espírito Santo venha repousar. E o que é repousar? É pousar de novo. Ele vem e cobre. Ele vem e aquece. Ele vem e faz com que a vida, ela brote naquele lugar. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Entenda uma coisa, e eu quero que você guarde isso. O Espírito Santo tem todo o interesse na sua família. O Espírito Santo tem todo o interesse no seu cônjuge, tem todo o interesse nos seus filhos, tem todo o interesse nos seus irmãos. E se você clamar, Ele vai fazer a obra. Quando fala lá de Elias, quando fala do Espírito da profecia, quando fala lá de Gênesis, do Espírito pairando, todas as vezes houve a ministração de palavra divina, de uma palavra de Deus, uma palavra de autoridade, e o Espírito Santo gerou o poder, gerou a energia para que aquela palavra se tornasse verdade. Você pode proferir palavras de autoridade sobre a sua família e clamar com que o Espírito Santo venha e repouse sobre aquilo. E isso vai fazer diferença.
O Espírito Santo tem todo interesse. Sua família é o seu primeiro mundo, não é? Sua família é o seu primeiro mundo. Talvez sua família esteja como o mundo quando o Espírito Santo pairava. Estava lá sobre cima, parava sobre as águas. Estava um caos. Mas na hora que Deus disse, haja, o Espírito Santo potencializou essa palavra e fez com que as coisas acontecessem. Eu creio que isso continua acontecendo, irmãos. Chama Ele para repousar sobre a sua família. E repousar, é pousar novamente. Não é só uma vez. É sempre, é constantemente. Pousar novamente, pousar novamente. Clame, 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 clame. Talvez aquela figura, a figura que me vem à mente sobre esse processo é a figura de Jó, que oferecia sacrifícios a Deus, pensando talvez um dos meus filhos tenha pecado contra o Senhor, e ele oferecia constantemente, clamava constantemente pelo repouso do Espírito do Senhor. Irmãos, isso acontece. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai revelar propósitos dentro da sua família. Eu vou citar aqui alguns casos que aconteceram comigo, que foram direcionados com o Espírito Santo. O primeiro exemplo que eu quero dar é o exemplo do meu chamado pastoral. Para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou filho e neto de pastores. Meu avô era pastor, meu pai foi pastor. E como todo filho de pastor, eu não queria ser pastor. Porque se há uma coisa que muitas das vezes, talvez não na nossa geração, mas nas gerações anteriores, roubavam o pai do filho, era o pastorado. Muitas poucas vezes eu lembro de meu pai brincando comigo. Nunca me lembro de meu pai jogando bola comigo. Nunca lembro do meu pai soltando pipa comigo. Meu pai estava sempre na igreja. O tempo todo. E eu não queria isso para mim, não queria isso para meus filhos. E meu pai como pastor passou muita dificuldade financeira. Nós morávamos no fundo da igreja. E as pessoas entravam na nossa casa para abrir a geladeira, para ver o que tinha lá dentro. Para saber se o pastor estava ganhando muito ou pouco. E eu vendo isso, criança. Vendo todo mundo tendo as coisas e eu não tendo nada porque era filho de pastor. O pastor tinha que ganhar pouco, o pastor tinha que sofrer. Quando alguém chegava para mim e falava assim, você vai ser pastor? Eu falei, vai de reto, Satanás. Que tenho eu contigo. E Deus foi trabalhando isso na minha vida. Mas uma coisa eu queria, irmãos. Eu aprendi isso desde pequeno. Eu queria servir a Deus. Eu queria servir a Deus. Chegou um dia que alguém me chamou para ser pastor. E Deus me preparou antes desse alguém me chamar para ser pastor. Deus me deu uma visão. O Espírito Santo me deu uma visão. E nessa visão, o próprio Senhor Jesus me entregava na mão o cajado sacerdotal da minha família. E eu tive aquela visão, acordei assustado. Falei, meu Deus do céu, será que foi a buchada de bode que eu comi ontem? Um troço sim. Aí a pessoa que me chamou para o pastorado virou para mim e falou assim, olha, eu estou te chamando porque eu tive uma visão com você e o Jesus está me entregando o cajado, né? Não, outra coisa eu ia falar aqui, o cajado sacerdotal da sua família na sua mão. Eu falei, caramba, a mesma visão que eu tive. Aí a minha mãe, que também tinha os seus traumas de ser esposa de pastor, não queria que eu fosse pastor. Aí o Espírito Santo deu a mesma visão para ela.
O Espírito Santo revela propósitos. Revela propósitos dentro da família. Dentro da família. E ele não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Essa foi uma ocasião. Sabe o que vai acontecer na sua família se você clamar pelo repouso do Espírito Santo? Vai acontecer perdão. Perdão. É fácil perdoar, irmão? Hein? Rapaz, se tem um trem difícil, é o tal do perdão. Ainda mais se é alguém da tua família, alguém que você confia, alguém que você admira, falha de uma forma que machuca, que dói. Vou te contar outro episódio que aconteceu comigo. Meu pai, pastor, separou-se da minha mãe. E não foi uma separação assim muito simples, não. De repente apareceu uma mulher na igreja acusando ele de adultério com ela. Eu era um jovem recém-formado, advogado, 20 e poucos anos. O pastor que estava na época na igreja caiu matando em cima do meu pai negando, e eu parti para cima para defender o meu pai, defendi o meu pai com unhas e dentes. No final provou-se que aquilo era uma mentira, era fake news. Tudo certo, tudo resolvido. Quando resolveu tudo, meu pai saiu de casa. Porque aquela mulher não era verdade, mas ele tinha outra. Largou minha mãe e nos largou. Meu pai já é falecido. Você imagina o que isso fez na minha família? Você imagina o que isso fez no meu comigo, que tinha defendido ele? A minha mãe e a minha irmã caíram em cima de mim para eu condenar o meu pai da mesma maneira que eu tinha defendido, com a mesma veemência que eu tinha defendido. Você imagina isso? Eu tive que trocar de igreja de vergonha. Eu não sou pessoa de viver trocando de igreja. Nos meus 60 anos, depois que eu me entendo por gente, eu frequentei 3 igrejas. É essa que eu tive que sair, a Nova Vida da Zanorte, e só saí da Nova Vida da Zanorte para abrir essa igreja aqui. Um belo dia eu estou lá na igreja da Zanorte, culto de quarta-feira, culto de testemunho. Tocando meu instrumento no canto, e eu tinha recebido uma bênção material, e eu levantei dali do canto para até o púlpito para dar o testemunho da bênção material. Quando eu levantei, o Espírito Santo falou ao meu ouvido. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele disse assim: você vai testemunhar que hoje você está perdoando o seu pai. Irmão, eu quase caí. Saí de lá, cheguei no púlpito e disse assim: irmãos, eu ia dar um testemunho assim, assim, assado, mas o Espírito Santo me disse que eu tenho que testemunhar que hoje eu estou perdoando o meu pai. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Daquele dia em diante a minha vida mudou. Muitas coisas que estavam travadas na minha vida destravaram. Daquele dia em diante, não demorou muito, eu fui chamado para o pastorado. Eu passei num concurso público. A minha vida mudou. Quando você clama pelo repouso do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer na sua vida? Na vida da sua família, vai acontecer perdão. Depois daquele dia, o que era tão difícil para mim, que era perdoar, deixou de ser difícil. Porque eu entendi o quanto o Espírito Santo quer trabalhar no perdão na vida das famílias e na vida dos relacionamentos. Aquele dia foi um marco.
eu me senti amado pelo Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer na sua vida também, quando você clamar pelo repouso do Espírito Santo? Livramento de maldições. O Espírito Santo se interessa pela sua família. Você jovem que ainda não constituiu família, saiba que o Espírito Santo já se interessa pela sua família que você vai se constituir. Eu vou contar uma história para vocês aqui também, aconteceu comigo. Eu já era pastor aqui no Guará. E um dia, eu saí da minha casa para ir numa quadra, determinada numa quadra, ir no comércio numa quadra, e de repente, eu entrei numa outra quadra diferente, de carro. Falei, meu Deus do céu, errei o caminho. Aí para fazer a volta naquela quadra e voltar para o caminho que eu tinha que percorrer alguns conjuntos, né, daquela quadra. Quando eu estava passando num determinado conjunto, o Espírito Santo falou ao meu ouvido e disse assim, entra aqui nesse conjunto. Eu já tinha aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo. Entrei e falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui nesse conjunto? Por que você mandou eu entrar aqui? De repente eu falei, já que eu entrei aqui, eu vou até o final da rua, né? Vou fazer o retorno lá no final da rua, e até o final da rua, o senhor vai me dizer o que eu estou fazendo aqui. Quando eu passei em frente a uma determinada casa, quem estava na porta da casa era uma amada irmã. Sabe essas irmãs metidas profetisas, mas com uma vida complicada? Você já viu alguém assim? Levanta o dedinho mindinho do pé esquerdo, não precisa levantar a mão não. Devia a todo mundo, falava mal de todo mundo, vivia amaziada com o cara, e era profetisa. Profetisa. Quando eu passei em frente, eu falei assim, meu Deus do céu, é a irmã fulana. Tomara que ela não me veja. Quando eu falei, tomara que ela não me veja, já ouvi o grito, Pastor Nilton! Aí, ô irmã, sabia que a senhora morava aqui não. Mas o Espírito Santo sabia que ela morava lá. Aí eu parei o carro, desci, comecei a conversar com ela no portão da casa. Quando eu estava conversando com ela no portão da casa, chegou um casal de jovens. Tia fulana, oh meu filho, tudo bem? Glória a Deus, maravilha. Ficamos noivos. É mesmo, meu filho. E nós trouxemos a aliança aqui para a senhora abençoar. Quando eles fizeram isso, eu entendi porque que o Espírito Santo mandou entrar lá. Eu entendi o quanto o Espírito Santo amava aquele casal e quanto o Espírito Santo queria livrar aquele casal de maldição. Você já pensou no que iria acontecer na vida daquele casal se aquela mulher pegasse aquela aliança para abençoar? Aí eu virei para o casal, ela toda sem graça quando eles falaram isso. O pastor Nilton está aqui. Eu falei assim, eu bem sério, cara assim de profeta do Velho Testamento. Falei assim, vocês são crentes? Falei, somos. De que igreja vocês são? Nós somos da Assembleia de Deus da L2 Sul, pastor Sóstenes Apolo, que já está na glória. Falei, vocês já levaram essa aliança para o pastor de vocês abençoar? Não, nós quisemos vir aqui na casa da tia fulana primeiro, para ela abençoar. Aí eu já catei a aliança, falei assim, quem vai abençoar sou eu. Aí peguei a aliança, orei, abençoei, botei no bolso do cara e falei assim, agora você leva lá para o seu pastor abençoar. E eu saí de lá pensando nisso. Falei, como o Espírito Santo ama ou amou aquele casal para livrá-los e a família que estava sendo formada
de uma maldição inimaginável do que iria acontecer ali. A última notícia que eu tive dessa irmã, ela estava dando um passe num centro de macumba. Dando passe. Um centro espírita. O Espírito Santo, quando ele repousa sobre uma família, ele traz livramento de maldições. Uma outra coisa que eu quero contar para vocês, que aconteceu comigo, que tem a ver com essa revolução do Espírito Santo, esse repouso do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revoluciona circunstâncias espirituais e materiais. Há um ano atrás, quase um ano atrás, Dia dos Pais do ano passado, o pastor Marco Antônio estava pregando aqui no Dia dos Pais, e eu estava sentado aqui no segundo banco. E de repente, em meio à pregação, eu comecei a chorar copiosamente, chorar. Eu tinha perdido meu pai, já há alguns anos, e uma dúvida havia ficado quando eu perdi meu pai. Naquele dia, o Espírito Santo respondeu a dúvida que eu tinha em relação ao meu pai. Mas além disso, o Espírito Santo falou uma coisa ao meu coração. Todo mundo que é pai aqui sabe que nós nos preocupamos com os nossos filhos, não é verdade? Como nós nos preocupamos com os nossos filhos? Sejam eles de que idade forem. Tem gente que acha que as preocupações são quando eles são pequenos, mas as preocupações são outras quando eles são grandes. E continuam pela vida toda. E há um tempo atrás, no Dia dos Pais do ano anterior, eu me derramei na presença do Senhor, porque os meus filhos estavam vivendo um momento espiritual não bom. Ruim. E nesse dia, um ano depois, eu estava aqui, e eu comecei a orar. A gente ora pelos nossos filhos por duas coisas. Eu, basicamente, oro principalmente por duas coisas. Que eles estejam bem com o Senhor. Que eles nunca deixem de servir ao Senhor. Que eles amem o Senhor de todo o seu coração. E depois eu oro por provisão. Que o Senhor abra as portas. Que o Senhor faça deles pessoas prósperas sobre essa terra. Que o Senhor abençoe. E nesse dia eu estava orando justamente sobre esse segundo motivo. Eu falei assim: Senhor, abençoa os meus filhos, abre as portas para eles, que eles sejam prósperos nessa terra. Aí o Espírito Santo falou comigo, primeiro em relação ao meu pai, depois ele disse assim: há um ano atrás, você estava clamando pela vida espiritual dos seus filhos. Olha o que eu fiz na vida deles nesse ano. E realmente, irmãos, de um ano para o outro, Deus fez uma revolução espiritual na vida da minha filha Júlia, na vida do meu filho Lucas, na vida do meu filho Gabriel. E ele disse assim: se eu fiz essa revolução espiritual, por que eu não posso fazer a material também? Aí é que eu chorei. Chorei, berrei naquele dia. O repouso do Espírito Santo, ele revoluciona circunstâncias espirituais, circunstâncias materiais. Ele faz maravilhas. Então, irmãos, o que eu quero propor nessa noite para vocês? Não dispensando aquelas ferramentas da psicologia. Eu quero propor que nós aprendamos a viver uma vida familiar debaixo da dinâmica do repousar do Espírito Santo. Clame para o Espírito Santo vir e repousar sobre a sua família. Clame para o Espírito Santo fazer maravilhas na sua família.
converter corações, trazer perdão, revelar propósitos, mudar circunstâncias espirituais e circunstâncias materiais. O Espírito Santo tem interesse na sua família. O Espírito Santo ama a sua família. E Ele quer fazer. Mas você precisa clamar. Você precisa crer. Você precisa pedir. Espírito Santo, vem e repousa sobre a minha família, como uma galinha que deita sobre os seus ovos para chocá-los. Vamos fazer isso nessa noite? Vamos ficar em pé. Espírito Santo, vem colocar ordem no caos. A minha família está igual a terra lá naquela época, sem forma e vazia. Espírito Santo, a coisa está difícil, está complicada. Espírito Santo, eu não consigo perdoar. Espírito Santo, eu não consigo ver nenhum propósito dentro da minha família. Mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode trazer vida. O Senhor pode fazer a vida brotar. O Senhor pode renovar. O Senhor pode fazer tanta coisa. Irmão, clame. Clame. Você crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Clame. Clame, clame, clame. Clame pela sua família. Cite nominalmente quem são os membros da sua família. Clame para que as suas almas se afinem. Clame para que haja uma unidade espiritual dentro da sua casa. E canta labaceira elemanai. Clame, clame, clame ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Clame pela sua família. O que está precisando acontecer na sua família? A palavra profética que você liberar nessa noite dos seus lábios vai acontecer em nome de Jesus. Clame. Não seja econômico nesse clamor nessa noite. Coloque diante do Senhor. Ah, pastor, é impossível. Não é. Não. Não é. O Espírito Santo, Ele pode fazer. Aleluia. 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 Você que está em casa, clame pela sua família. Se tem alguém da sua família ao seu lado, levante-se com ele, dê as mãos a ele, clame. Clame ao Espírito Santo que ele vai fazer. Aleluia. Espírito Santo, tira a cegueira mental, intelectual dos meus familiares. A cegueira colocada pelo inimigo para que eles não enxerguem as boas novas de salvação. Espírito Santo, trabalha na vida desse meu familiar. Espírito Santo, repreenda, manda embora, vai lá com a tua luz, faz uma revolução ali.
Espírito Santo, tem familiar meu assolado por espíritos malignos. Oh, Espírito Santo, faz, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, faz uma revolução. Oremanaba suririenta lamaná, e canta lava xiririmaná. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor pela sua família. Comece a glorificar. Diga assim: além do pacto de sangue, eu quero um pacto de alma, eu quero um pacto de espírito, eu quero a tua bênção. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo pode fazer essa revolução na sua casa? Diga um amém aí, diga um glória a Deus aí. Eu quero ouvir os testemunhos daquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua família, na família de cada um que clamou nessa noite pelo repouso do Espírito Santo. Mas não é só nessa noite que você precisa clamar, você precisa continuar clamando repouso, pousar novamente. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Levante suas mãos, que a graça do Senhor esteja sobre toda a igreja, que o Espírito de Deus Consolador habite nos nossos corações, que o amor de Jesus nos leve a falar desse Evangelho a tempo e a fora de tempo, e que a paz do Senhor, aquela que excede todo entendimento, esteja acima de pandemia, acima de dificuldade financeira, acima de qualquer coisa sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Vamos em paz, repouso do Espírito. Clame por isso. Amém? Deus abençoe você que está em casa. Uma boa semana cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus.